E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre egocentrismo. Eu te convido antes para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Na verdade, eu já tenho um vídeo aqui sobre o egocentrismo. É antigo, tá lá? Um dos últimos vídeos, talvez. Só que eu quero explanar um pouquinho diferente, porque segundo alguns estudos, né, algumas compreensões, a natureza da adicção ela é egocêntrica, obsessiva e compulsiva, tá? Eu também tenho um vídeo sobre obsessão e compulsão. Mas o egocentrismo, ele é muito interessante, tá? Porque a gente pode abrir vários leques para entender o egocentrismo. E, novamente, ele pode ser contraditório, pode ser complementar, pode ser dicotômico, pode ser antagônico, com diversas coisas, né? Então, por exemplo, nós temos aí hoje, pela facilidade do mundo digital, um monte de coisa sobre neurose, transtorno, etc. E é muito comum a gente escutar sobre, tem uma personalidade narcisa, a pessoa é narcisista. Legal, tudo bem. Também pode estar dentro do egocentrismo. Sabe a relação que eu faço da adicção ser um guarda-chuva? E quando aberto suas hastes, transitar por todas as possíveis neuroses e transtornos? Vamos colocar o egocentrismo como um guarda-chuva e vamos abrir suas possíveis hastes de outras coisas, tá? Então a gente pode incluir o narcisismo nisso. Uma manipulação, né? Uma pessoa manipuladora, de qualidade negativa, né? Não de qualidade positiva. E o egoísmo também entra nisso, tá? Mas assim, para deixar um pouco mais claro, o egocentrismo nada mais é do que a pessoa se sentir vítima ou herói, tá? E entender que tudo tem que servir a ela, tá? E realmente, cara, é interessante, por isso que eu tô dizendo que é um pouco contraditório, porque o ser, naturalmente, ele tem isso. Isso faz parte dele, tá? Isso faz parte de nós. Nós somos egocêntricos. E é algo totalmente, sabe, plausível. Porque a nossa relação de vida, ela começa de nós para com o todo, tá? Então, assim, por natureza já somos egocêntricos, mas o que seria então o egocentrismo numa ordem, né, de aspecto patológico, de enfermidade, de doença, de distúrbio, etc. Cara, quando a pessoa tem uma falta de discernimento e não consegue se ausentar de si, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando entra o vício, o álcool, a droga, a dependência, a adicção, tudo gira em torno do egocentrismo. Então, a pessoa se torna obcecada em busca do prazer e fugindo do desprazer, tá? Como eu também já explanei muito aqui, para quem me acompanha já deve entender isso de uma forma muito simples. E também, como eu sempre falo, não trago nenhuma novidade, tá? Eu só deixo ilustrado de uma forma mais lúdica para que cada um traduza a sua verdade. Mas o egocentrismo, ele se manifesta de uma forma que muitas vezes ela existe em outras pessoas, tá? E que não conseguem enxergar e entender. Então, por exemplo, se a gente fala de ciúmes, tá? Ciúmes, posse, inveja, cara, todas essas coisas elas estão dentro do egocentrismo. Porque é como se
outro, né? Uma outra coisa fosse dela. E isso é muito errado, né? E ao mesmo tempo é muito normal, porque, porra, quem tem filho fala meu filho, minha filha. Sim e não, porque é um ser individual, mas nós devemos o cuidado, orientação, prover, etc, né? Então, até determinado ponto, é meu, mas nunca foi meu. E não sendo meu, tão logo, quebra-se então o egocentrismo, tá? Porque não sou eu para ele, ela. É um papo extremamente filosófico, só que ele é de suma importância, cara. Ele é de suma importância. No mistério do vício e no mistério da recuperação, existem muitas realidades e muitas etapas, tá? Esses níveis de reflexões que eu trago, muitas vezes talvez eles não sejam tão facilmente compreensivo para quem está iniciando um processo de recuperação. E aí eu trago também outras questões que são mais assertivas para esse momento. Mas a pessoa, de repente, já tendo algum tipo de conhecimento e ou até tendo esses níveis de conhecimentos que eu compartilho com vocês, começa então a ressignificar o seu entendimento. E o egocentrismo é a base, cara. É a base. O egocentrismo é a base para a pessoa começar a se tornar algo melhor, né? Porque rapidamente ela vai ver que ela não é dona da verdade, que ela tem diversos defeitos, erros, que é uma pessoa falha, tá? E ela vai começar a enxergar que o mundo não está para ela. Porque no uso, né, profundo de álcool e droga, de vício, de dependência, de adicção, nós consumimos tudo à nossa volta. Consumimos as energias das pessoas que estão convivendo com a gente. E isso é egocêntrico, tá? E existe uma coisa também que é muito interessante. Logo que inicia-se um processo de recuperação, eu também já fiz vídeo sobre isso. A pessoa começa a viver uma série de princípios e valores legais, né, que a abstinência traz. Abstinência positiva e negativa. Eu também tenho um vídeo sobre isso. Se você quiser entender a diferença entre a abstinência negativa e a positiva, é basicamente isso que eu estou dizendo. Na qualidade da abstinência positiva, a pessoa começa a se descobrir capaz de fazer muitas coisas, ela começa a viver um aspecto de mais leveza sentimental, racional, comportamental. E sem que ela perceba, ela muda o seu prisma de egocêntrico para um egocêntrico prepotente, sabe? Preterido, arrogante, dono de si, dono da verdade. Só que, cara, todas essas coisas, o que eu tô tentando trazer para vocês é que todas essas coisas são de todas as pessoas, tá? A diferença é aquela pessoa que para e se dispõe a trabalhar, porque, poxa vida, você vira pra uma pessoa e fala, você é ciumento? Ela, acho que não, ou não sei, não sou. Cara, às vezes ela não enxerga, e vem junto posse, controle, domínio, manipulação, egoísmo, narcisismo, por que não? Entre diversas outras coisas. Quando a base de tudo está no egocentrismo, e o egocentrismo ele é prático, funcional e necessário pela sobrevivência, cara. É a necessidade mínima primária de consumo, sabe? Consumo de alimento, consumo de vestimenta, de abrigo, entre todas as outras coisas. Então ele não
não necessariamente o egocentrismo seja ruim, tá? Talvez ele possa ser enxergado como uma identificação, uma necessidade, mas é importante tomar cuidado, porque é uma linha tênue, é muito sutil. E quem tem predisposições a vício está, de alguma forma, alimentando o seu egocentrismo nessa incansável e insaciável busca de prazer e ou fuga do desprazer. Então, assim, uma conversa de reflexão livre sobre o egocentrismo, tá? Porque ele é muito amplo, mas é muito fácil de entender. Talvez o ponto de partida de entendimento mais simples é você entender que tudo e todos, quando você olha sendo uma pessoa egocêntrica, é como se tudo isso estivesse para você. E não tá, e não é. E não é assim que funciona. Eu fiz uma publicação sobre o tempo planetário e a presença, né, do homem e, enfim, diversas outras relações. Cara, isso mostra como nós somos ridiculamente ridículos, porque o egocentrismo faz com que achemos ser algo quando somos uma partícula mínima que dura pelo menos ali uns 100 anos, quando muito, tá ligado? E, e ainda assim, dentro, né, de todas as possibilidades, somos nada e somos tudo. E o egocentrismo tá nisso. Inclusive, ao ausentar-se do egocentrismo, colocando-se então no nada, ainda assim se é tudo. Confuso, né? Para quem conhece o taoísmo, confucionismo, budismo, fica mais fácil de entender essa relação. De uma forma bem simples, entende-se que para ser tudo, você precisa ser nada, mas você só consegue ser nada quando você vive tudo. Então, é uma dualidade aí, não antagônica e sim complementar. Mas é isso. Só para refletir um pouquinho sobre egocentrismo, eu estou trazendo esse assunto porque eu estou conversando bastante com as pessoas e é engraçado, né? Como na vitrola, os adultos dos anos 2000 não sabem nem o que é isso. Ficava arriscado ali, a agulhinha ficava batendo, né? Tic, tic, tic. E eu tô num assunto aí com um pessoalzinho que tá batendo no egocentrismo que eu falo, mano, calma, vamos nos ausentar. O mundo é muito mais. Já percebeu que todas essas outras coisas que você tem faz parte do egocentrismo? Seja porque você precisou se defender para sobreviver, ou porque de repente você era assim e ficou mais forte com o uso de álcool e drogas. Então, uma desconstrução mesmo, sabe? E tudo volta ao egocentrismo, né? E a base é aquela que eu sempre falo. O sentimento é o que rege. E o sentimento, ele tá associado à nossa percepção de pertencimento, inclusive, ao todo. E é o egocentrismo que faz essa relação, porque o egocentrismo, de uma certa forma, ele é racional e intelectual, que é a percepção consciente, mas ela é oriunda do sentimento. Então, o sentimento pulsa, de uma certa forma, estímulos ou falta, e aí o egocentrismo busca, principalmente no aspecto sensorial, que é o corpo. Então, de novo, aquele trânsito que eu sempre falo para vocês, que vocês já devem estar acostumados. Beleza? Mas é isso. Fica aí com uma reflexão sobre egocentrismo. E qualquer coisa a gente se fala, pode comentar aí, compartilhar suas experiências, vamos discutir sobre o assunto, porque é muito legal. É um assunto que às vezes passa despercebido e, cara, é a base de tudo, sabe? Inclusive no aspecto da adicção.
Mas é isso, beleza? Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!